Eu odiava a comunidade. Gente, parece ser muito escroto o que eu tô falando, mas é a realidade. Eu odiava. E por eu odiar tanto, o que mais me conectava, o que eu mais atraía e o que eu mais criava era essa coisa de, então, se você mais odeia, o universo, Deus, te manda mais daquilo que você odeia, porque a vibração mais forte, por mais que você chegue na frente do espelho e fale, eu mereço morar na França, eu mereço mudar de vida, dentro do meu coração, a raiva que eu sentia toda vez que eu saía da minha porta, ou que eu pisava no cocô de cachorro, ou que eu ouvia o esgoto a céu aberto, ou que eu passava e tinha uma mulher gritando e, tipo, falando alguma coisa ruim relacionado a mim, e eu ficava com aquela sensação assim, eu odeio esse lugar. E quanto mais eu vibrava esse sentimento de eu odeio esse lugar, eu não aguento mais morar aqui. Tipo, era uma revolta tão grande que eu tinha e eu não conseguia perceber que eu estava ali por algum motivo, que eu precisava aprender alguma coisa. Ninguém nasce na barriga errada, ninguém nasce no lugar errado, a gente nasce com um propósito. Então ali eu parei, pensei, eu falei, cara, eu tenho que agradecer mais por esse lugar. E até mesmo essas situações, né, que eu não gostava, elas me ensinaram a respeitar o meu próximo. Hoje, gente, eu sou alguém que, independente de qualquer coisa, tudo aquilo que eu não gostava, que acontecia até no Rio mesmo, a pessoa tá ouvindo som alto. Aqui tem gente que é assim. Mas eu penso que as pessoas não são obrigadas a ouvir aquilo que eu quero ouvir. Então eu tenho respeito pelas pessoas. E às vezes a gente precisa viver essas situações para aprender a respeitar o próximo, né? Ou seja, tudo aquilo que teoricamente eu via como algo ruim ajudou a me construir, tá entendendo? Então, hoje, assim, lá atrás, eu consegui fazer essas curas dentro de mim e aceitar a minha história. Eu tinha muita vergonha de falar, inclusive, que eu morava na comunidade, gente. Então, assim, eu passei por um processo de construção de quem eu sou hoje. Se hoje eu sou alguém melhor, é porque eu passei por lá. É porque eu tive que viver essas experiências, essas insatisfações, e a partir daí eu falei, cara, eu sou muito grata por eu ter morado lá. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi. Gente, eu juro pra vocês, quando eu virei essa chave, foi tudo acontecendo muito rápido. E quando eu fui ver, em menos de 5 meses eu já estava aqui. Óbvio que eu trabalhei a minha mente, trabalhei as minhas crenças limitantes, mas eu também fiz essas curas dentro de mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem tudo que não acontece na tua vida não é questão só de crença limitante. Muitas vezes você também precisa soltar alguma coisa, você também precisa liberar perdão, você precisa fazer algo internamente, alguma cura interna, para você conseguir mudar essa situação que você está vivendo. Agora vamos falar sobre as crenças limitantes, né? Tem muita gente que fala, fala sobre crenças limitantes. Gente, a grande verdade, minhas amigas, que eu quero que vocês saibam, é que a questão da crença é assim, ó. Não adianta só você fazer uma técnica para limpar a crença limitante. O nosso cérebro, ele aprende assim como uma criança, né? A criança, ela aprende a falar porque todo mundo fala com ela o tempo todo. Vou dar um exemplo. A criança francesa e a criança brasileira. Por que a criança aprendeu aquela língua? Por que a criança brasileira aprende a falar português? E por que a criança francesa aprende a falar francês? No caso de uma, por que aquela criança aprendeu a falar português? Porque aquela mãe falava com ela em português, porque ela ouvia português, porque o universo ao redor dela era em português. Agora eu vou dar um outro exemplo. A criança francesa, a mesma coisa. Aí vamos pegar um terceiro exemplo, a criança bilíngue. Por que ela aprende a falar as duas línguas? Porque, teoricamente, ela consegue receber informações tanto em português, tanto em francês. O que isso significa? Que não adianta a gente querer viver uma realidade ou a gente querer ou viver algo se a nossa mente não tem aquela informação. Para você viver aquele algo, você precisa entregar aquela informação para a tua mente, mas não é entregar uma vez. Porque se a criança brasileira aprende francês, ela aprende francês porque ela é de alguma forma inserida naquele universo. Não necessariamente ela precisa
morar, mas ela precisa receber esse tipo de informação para que ela possa aprender. Agora vamos falar sobre aquilo que você quer, sobre o sonho, sobre o desejo, sobre o objetivo. Vamos entrar num universo mais assim profundo. Você cresceu vendo seus pais brigando por causa de dinheiro. Você cresceu vendo as pessoas roubando, matando, que é o meu caso, né? Eu cresci vendo esse universo do roubo, do assalto, né? No Rio de Janeiro a gente tem muito dessa informação. No Brasil, de uma maneira geral, a gente tem essa informação constante de pessoas que acabam fazendo coisas erradas por causa de dinheiro. Então, para e pensa, você tem toda uma informação, toda uma construção dentro da tua mente de escassez. Porque as pessoas fazem isso porque elas vibram um sentimento de escassez. E aí, do dia para a noite, você quer ter riqueza. Aí pega aí uma criança que está lá no sinal vendendo bala e pega, por exemplo, as filhas da Virgínia Fonseca, que eu sempre cito elas, né? Cara, essas meninas, elas são rodeadas de muita informação de prosperidade. Isso significa que uma criança seja melhor do que a outra? Não, eu estou trazendo a diferença entre uma realidade e outra, para que vocês entendam que o nosso cérebro, a nossa mente, ela é como uma criança, ela só aprende aquilo que ela recebe. Então, se você quer mudar suas crenças limitantes, não basta só sentar e fazer uma técnica, você precisa inundar a sua mente de inúmeras informações relacionadas àquilo que você quer. No meu caso, gente, eu juro para vocês, morando no Brasil, morando na comunidade, e não pensem vocês que eu morava só na comunidade. Gente, eu saía da minha casa e eu falava assim, eu só amo a minha casa, da comunidade. Eu falava isso. Por quê? Porque quando eu saía, às vezes eu estava deitada na minha cama e eu sentia cheiro de maconha. E eu não gostava do cheiro de maconha, né? Até porque eu não fumava. Talvez se eu fumasse eu gostasse. Até quem fuma às vezes não gosta. Mas enfim, o grande ponto é que eu não gostava. Eu via muitas coisas que eu achava desrespeitosas. E isso, não tô nem entrando no mérito de tráfico, nem nada disso, não. Eu tô falando de vizinhos desrespeitosos, né? De coisas, assim, lixo na porta dos outros. Assim, eram coisas que eu via que eu achava absurdas, que eu achava desrespeitosas. Então, por eu ter esse sentimento, né, mesmo assim, eu buscava trazer para minha mente informações daquilo que eu queria. Então, assim, se você entrasse no meu telefone, eu botava ele em francês. Depois eu desistia, porque eu falava, mano, eu tenho que mexer no telefone, eu tenho que saber, né? Mas o telefone eu desistia. Mas, tipo assim, a capinha do meu telefone tinha lá foto de Paris, tinha uma foto da Torre Eiffel. Eu tinha várias bijus com Torre Eiffel, porque eu queria morar aqui. E eu vivia meio que a realidade como se eu já morasse aqui. Apesar de toda o meu entorno não ser, o que eu fazia? Eu meio que... Aquilo que eu podia controlar, eu controlava de uma maneira com que eu me sentisse na França. Então, tipo, eu acordava, ia me maquiar, estava ali me preparando para ir trabalhar. Vocês acham que eu ouvia música o quê? Eu ouvia música francesa, a gente não entendia nada. Eu comecei a inundar minha mente quando eu assistia blogueiras, youtubers, eu ouvia o tempo todo música francesa. Eu via muita coisa da França. Por quê? Porque eu estava levando informações para tentar reprogramar a minha mente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não reprograma a mente só através de uma técnica, a gente reprograma a nossa mente quando você consegue implementar ao longo do teu dia informações sobre aquilo que você quer. Então, se eu quero, por exemplo, ser uma casa maravilhosa, eu, quando queria viajar, tá? Eu assisti aquele programa do Multishow, O Mundo Visto do Alto, alguma coisa assim, do tipo. Então eu era essa pessoa que eu gostava de consumir conteúdos de viagem, eu assistia coisas de viagem, porque era aquilo que eu queria viver e era aquela informação que eu queria que a minha mente absorvesse. Ou seja, não adianta, minha amiga, só fazer uma técnica, só sentar, imaginar, fazer a carta mágica, fazer não sei o quê, se sua mente ainda não se adaptou. É como se fosse uma criança esses dias. Eu gosto muito da Florzinha, da filha da Virgínia. Eu gosto das duas, da Mali e da Florzinha. Mas eu vi uma coisa da Florzinha
A Flor é a filha da Virgínia Fonseca. Aí a menina tava com a Flor no colo, né? E aí a Flor chorando. E aí eu vi os comentários das pessoas falando assim: ai, a criança, ela, quando não vê a pessoa, ela não conhece, ela estranha, né? Que criança estranha. Mas por que a criança estranha? Porque ela não tem contato. E a sua mente, minha amiga, tá igualzinha. Ela é estranha. Porque uma vez no dia você vai lá e joga uma informação. Só que ao longo do teu dia você vê outra coisa. Você briga por dinheiro, né? Você chega de manhã, por isso que eu falo, volto a repetir, gosta, não gostem, se desinscrevam ou se inscrevam, eu não tô aqui para ficar mentindo. Você chega lá no teu dia de manhã, vai para frente do espelho, eu sou rica, na minha conta tem milhões e não é como esforço, é natural para mim. Sendo que você pega um ônibus 5 horas da manhã, vai em pé, ou então você pega o metrô, vai em pé igual lata de sardinha, aí você chega no trabalho, já tem o teu chefe com uma tromba desse tamanho, já a tua colega de trabalho fazendo fofoca de Deus e todo mundo, aquela energia do caos instaurada, e você quer convencer a tua mente de que você é rica, que não é com muito esforço. Como que você se sente rica vivendo essa realidade? Então, a gente se sente, óbvio, né? Cada pessoa, gente, eu não estou dizendo que, do dia para a noite tua vida vai mudar. Não, mas a nossa vida, ela vai se organizando. Quando a nossa vida está toda bagunçada, é porque ela está em desarmonia. Então, quando a gente começa a organizar, primeiro eu tenho que organizar minha vida financeira. Depois que eu organizei minha vida financeira, eu consigo investir em uma outra coisa para mudar de trabalho. E aí, quando eu mudo de trabalho, a minha vida vai melhorando. Vocês vão percebendo, gente, que a gente não vai para o trabalho que a gente quer, a gente vai para o trabalho que a gente tem energia para atrair. Então, quando eu chego num trabalho que, teoricamente, é aquela energia de fofoca, de briga, de rivalidade, é porque a minha energia está, de alguma forma, em ressonância com aquilo. Então, cabe a mim me transformar para me retirar dali. E, a partir daí, eu começo a fazer a mudança de mentalidade que a gente precisa. Óbvio, né? A gente muda a nossa mentalidade todos os dias, quando a gente coloca novas informações. No final das contas, é isso que eu quero te dizer. Você só vai mudar a tua mentalidade quando você começa a mudar as informações que a tua mente recebe. Lembra sempre da criança. A criança que aprende o português e o francês, ela vai aprender os dois. Assim como a criança que só aprende uma língua, ela também vai aprender só aquela língua. Não adianta você querer ensinar uma criança a falar português se você não entrega essa informação para ela, porque ela não vai conseguir, ela não vai ser capaz. E a nossa mente é a mesma coisa. Então, se você quer mudar crenças limitantes, não foca só em uma técnica, foca em mudar as informações que você entrega para tua mente. O que isso significa? Novela, noticiário, a fofoca com a vizinha e todas as outras coisas que você faz e que você sabe que só reforçam em você as coisas ruins. Tá entendendo, minha amiga? Eu espero de verdade, gente, que esse vídeo, que a minha comida já até esfriou de novo, que esse vídeo possa ter te ajudado, que esse vídeo possa ter te clareado alguma coisa. E se te ajudou, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, né, gente? É importante. E deixa o seu like, por favor, que é muito importante. Tá bom, minha amiga? Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!